Fala aí galera, beleza? Bem-vindos novamente aqui no canal, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Bom galera, seguinte, hoje vamos falar de um livro aí que eu achei sensacional, um livro muito bom. Foi uma recomendação de uma amiga, obrigado aí Juliana. Cara, eu curti muito o livro, valeu mesmo pela indicação. Vou deixar a foto dele aí na tela, tá? E vamos, sem mais delongas, vamos direto para a sinopse, para poder falar um pouquinho desse livro aí, que foi bem diferente. E cara, se não existe um filme desse livro, podia existir, porque é uma história assim brilhante, uma história muito legal, e eu queria muito ver um filme desse livro. Eu depois vou até pesquisar para ver se de repente já não existe. Vamos lá, para a sinopse, né? Eu já deixei a foto aí, o livro se chama A Corrente. Então vamos lá. Vítima, sobrevivente, sequestrador, criminoso. Você vai se tornar cada um deles. O dia começa como qualquer outro. Rachel Klein deixa no ponto de ônibus a filha de 13 anos, Kylie, e segue sua própria rotina. Mas o telefonema de um número desconhecido muda tudo. Do outro lado, uma voz de uma mulher avisa que Kylie está no banco de trás de seu carro e que Rachel só verá a filha de novo se pagar um resgate e sequestrar outra criança. Assim como Rachel, a mulher no telefone é mãe, também teve o filho sequestrado, e se Rachel não fizer exatamente o que ela mandar, o menino morre, e Kylie também. Agora Rachel faz parte da Corrente, um esquema aterrorizante que transforma os pais das vítimas em criminosos, e ao mesmo tempo deixa alguém muito rico. A Corrente é implacável, apavorante e totalmente anônima. As regras são simples: entregar o valor exigido, escolher outra vítima e cometer um ato abominável no qual apenas 24 horas antes você se julgaria incapaz de cometer. Rachel é uma mulher comum, mas nos dias que se seguem será levada aos extremos, que ultrapassam todos os limites do aceitável. Ela será obrigada a fazer escolhas morais inconcebíveis e executar ordens terríveis. Os cérebros por trás da Corrente sabem que os pais farão qualquer coisa pelos filhos, mas o que eles não sabem é que talvez tenham se deparado com uma oponente à altura. Rachel é inteligente, determinada e uma sobrevivente. Esta história é incrível e original. Você não vai parar de pensar nela por muito tempo. Isso foi um comentário do Stephen King. A Corrente é diabólica, inquietante e dá um novo significado à palavra implacável. Adrian Mackenzie entrou na minha lista dos autores de suspense obrigatório. Escreve com muita confiança, emoção, muito estilo e tal, bababá. Ele é o cara, Denis Lehane. Esses foram alguns comentários dos escritores, de alguns escritores. Cara, e realmente, o livro, ele é muito bom, cara. O livro, ele tem uma história aí, como vocês viram, né? Ele tem um enredo aí muito interessante, onde existe essa máfia, digamos assim, né? Essa corrente, que ela obriga alguém a sequestrar, né? Ela meio que faz uma chantagem aí com as pessoas, né? Alguém sequestra uma criança e aí obriga o pai dessa criança a sequestrar outra criança e pagar o resgate. E aí o filho dela só vai ser liberado quando a pessoa da frente, né? É uma parada que envolve 3 pessoas. Porque, por exemplo, sequestram o meu filho e aí para o meu filho ser liberado, eu tenho que pagar um resgate, sequestrar a outra criança. E aí vou fazer a mesma coisa com a família da criança que eu sequestrei. Eles vão ter que pagar um resgate e sequestrar outra criança. E aí só depois que eles fizerem isso, eu posso liberar o filho deles. E aí o meu filho será liberado. O meu filho só é liberado quando eu libero o filho de quem eu sequestrei. Então sempre tem 3 pessoas envolvidas nessa corrente aí. Cara, é um livro muito tenso. Eu não tenho ele fisicamente, mas eu vou comprar porque eu quero ele aqui na minha coleção. Porque é um livro que vale muito a pena. Livros que te deixam, que te criam algum sentimento, seja de tristeza, de alegria, de medo, de raiva, de ira. Eu gosto de livros que te fazem sentir alguma coisa. E esse livro me deixou muito tenso, me deixou muito ansioso. É um livro bem intenso, realmente, é bem tenso. São coisas bem reais, plausíveis de acontecer, e isso deixa você preocupado. Ele aborda muito a questão da nossa exposição na rede social, Facebook, Instagram, entre outras coisas aí, que são assuntos atuais, né? Onde às vezes a pessoa vai colocando tudo que ela faz, passo a passo,
nas redes sociais, e isso torna ela uma pessoa muito acessível a qualquer tipo de criminalidades e tal. Então aborda alguns temas nesse sentido. Só tem uma coisa nesse livro que eu não curti muito, que é o seguinte: o final do livro e algumas coisas durante o livro, o autor, assim, ele meio que teve que incluir algumas coisas para fazer sentido, digamos assim. Ele teve que facilitar muito. Então, algumas coisas de criminalidade foram muito fáceis de se resolver, de se fazer. O que, teoricamente, se fosse no mundo real, não seria tão fácil assim. E algumas coisas para concluir a história, ele queria concluir a história de um jeito. Eu não achei que o final foi muito bom, no sentido que, pelo decorrer da história, eu acho que um final diferente teria sido melhor. Mas como não foi eu que escrevi, eu não posso julgar isso. Mas eu esperava um final diferente. Não quer dizer que seja ruim, o final foi bem legal. Mas eu esperava um final diferente, no sentido de ser mais coerente com a história. O final foi muito ficção, digamos assim. E então eu não curti tanto o final. Eu esperava um final mais realista. E para fazer esse final um pouco mais de ficção, o escritor ele forçou muito a barra em algumas coisas, facilitou muito algumas coisas para que as coisas pudessem fazer sentido e facilitasse o final dele. Eu não posso explicar muito, eu sei que fica meio confuso eu falando assim, mas é que se eu tentar explicar literalmente o que eu quero dizer, eu vou dar um spoiler do final, e eu não quero isso. Eu quero que você leia e tenha surpresa. Mas eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver, não tem absolutamente nada a ver com o livro, não se passa nem perto de nada que acontece no livro, beleza? Mas só para você entender o que eu tô falando. Imagina que a gente tem alguma situação fictícia, não tem nada a ver com o livro, repito. Que, sei lá, tem um personagem principal perdido numa ilha, sei lá. E aí o cara come um camarão e começa a passar mal porque ele tem alergia a camarão. Exemplo, tá? Lembrando e repito pela terceira vez, isso não tem nada a ver com o livro. Absolutamente nada. Não tem ilha, não tem nada dessas coisas, tá? Não tem ninguém perdido em ilha, não tem ninguém comendo camarão. É só um exemplo para entender, para eu explicar o que eu tô falando. Bom, e aí você, teoricamente, esse cara tá numa ilha deserta, comeu um camarão, ele é alérgico. Na realidade, se fosse uma coisa mais voltada pro realismo, ele iria morrer, digamos assim. E aí, para isso não acontecer, o autor, sei lá, aí coloca um cara num barco passando ali, que por sinal é um médico, que por sinal tem uma injeção, que por sinal resolve o problema lá e cura o caboclo lá. Beleza? Então, tipo assim, é uma coisa muito forçada que não aconteceria se a gente levasse um pouco mais pra realidade. Lembrando que não tem nada a ver com o livro isso que eu falei. Não tem nada a ver com médico, não tem nada a ver com camarão, nem com ninguém perdido numa ilha, tá? Eu tô dando um exemplo só pra vocês explicarem. Isso que eu achei ruim. Eu achei que o final ele acabou sendo um pouco forçado para que as coisas se encaixassem. E esse encaixe ele ficou muito fictício. Eu acho que se ele tivesse voltado o final para a realidade que teve o livro inteiro foi muito real. Então, eu acho que ele poderia ter terminado o livro dessa mesma forma, com essa mesma pegada realista, e a gente ia ficar muito mais bolado com o livro, digamos assim. A gente ia ficar muito mais incomodado com a situação do livro, porque o livro te incomoda no sentido bom, assim, se é que isso é possível, né? Mas no sentido de que você vai lendo, você fica nervoso pensando, cara, isso poderia acontecer. E aí você se coloca no lugar da pessoa, nos lugares da vítima, ou no lugar de quem tá fazendo as coisas, e você fica com aquele negócio na cabeça, tipo, caramba, velho, se isso acontecesse comigo, eu não sei se eu ia aguentar, eu não sei se eu ia me dar um tiro na cabeça, eu não sei se eu ia ter psicológico pra isso. O livro, ele te passa um terror psicológico muito grande, e você se envolve com o personagem, você fica pensando, cara, que cabeça a pessoa tem que ter para suportar e para passar por uma situação dessa. Porque não é só a questão dela sequestrar uma criança para liberar a filha ou o filho dele. É uma questão assim de outras coisas, porque a corrente ela te aprisiona psicologicamente e te aterroriza de uma forma muito impressionante, cara. É um livro que vale muito a pena novamente. É um livro muito legal. Eu vou comprar ele, vou ter ele na minha estante, porque, cara, é um livro sensacional. Só teve esse pequeno deslize, não digo deslize, mas esse pequeno coisinha no final que eu não gostei. E algumas coisas foram muito fáceis de ser realizado, que teoricamente se tivesse uma pegada um pouquinho mais de realidade não teria sido tão fácil assim. Mas é um livro bom, é um livro que vale a pena, é um livro que tem surpresa. Tem vários acontecimentos que eu não esperava no livro.
O livro aí tem 2 partes, até a metade é um acontecimento e da metade para frente é uma outra pegada já, e que vai encaixando uma pecinha na outra e você fica, nossa, não esperava por isso aí me surpreendeu. Então, cara, e vai te deixando nervoso, é um livro que te deixa nervoso, um livro que te deixa aflito, um livro que te deixa tenso e você fica, caraca, incomodado junto com o personagem, você sofre ali junto com os personagens. E isso não é todo autor que consegue, isso não é todo livro que consegue. Por isso eu gostei muito do livro, por isso esse livro recebe o joinha, por isso eu gostei bastante desse livro e em breve terei ele aqui na minha coleção. Beleza, galera? Então é isso, um forte abraço. Se puder, se inscreve aí, deixa o seu like, ajuda a gente a perpetuar o canal, beleza? E a gente se vê aí no próximo livro. Falou, valeu, tchau, tchau. Fui!